Vascaíno do Cerrado. Bom, como é de praxe, eu tô aqui para fazer o pós-jogo da derrota do Vasco para o Lanterna Curitiba. É isso mesmo, é justamente a derrota do Vasco para o Lanterna Curitiba. Eu vou ficar mais próximo aqui para a gente bater um papo aqui, sem escândalo, sem gritar, sem xingar, mas tentar fazer um desabafo sobre o que virou o Vasco da Gama, né? A gente encarou hoje o Lanterna do campeonato, que há 10 jogos não ganhava de ninguém. 6 vitórias no Campeonato Brasileiro. Veja bem, 6 vitórias no Campeonato Brasileiro. 2 em cima do Vasco. 2 em cima do Vasco da Gama. Tem alguma coisa que justifique isso? Além da bizonhice, da pataquada, da idiotice, da burrice do jogador Henrique? Porque o que Henrique fez hoje é imperdoável. Nos outros jogos estavam endeusando o cara, porque realmente ele salvou ali na linha, deu pontos para o Vasco da Gama. Então, se ele foi muito acariciado, ele vai ter que tomar muito, mas muita porrada, muita pancada pelo que ele fez hoje. Ninguém entra num jogador para disputar uma bola no chão com o cotovelo na cara. É ser muito burro. É ser muito cabaço, né? E aí você atrapalha uma avaliação toda, porque o time correu com 9 o jogo inteiro. E correu pra caramba, mas correu pra caramba porque era o Curitiba. Porque se fosse um Palmeiras, um Santos, tinha atropelado o Vasco com 1 a menos. E aí vai o meu desabafo, vai começar aqui agora. Já falei aí e vou continuar ao longo desse vídeo chamando esse jogador de cabaço, porque ele é cabaço, né? E o meu desabafo, ele começa assim: a gente se acostumou com migalhas, o vascaíno se acostumou a comer migalhas. E quando eu falo o vascaíno, eu sou esse cara também, porque eu ganho do Botafogo, eu empato, olha só, um Vasco da Gama, um cara que viveu o Vasco da Gama igual eu vivi, campeão de tudo, comemorar o empate com o Atlético Goianiense. Quem é Atlético Goianiense, gente? Quem é Atlético? Quem é Fortaleza? Quem é Bahia? Que se foda se vão achar ruim, vão vir aqui falar merda pra mim. Quem são esses times comparado à história, ao peso do Vasco da Gama, da torcida, dos títulos? Só que os panacas, os babacas, os idiotas que brigam pra poder tomar o poder no Vasco, eles querem esse Vasco. Cadê a galera do Twitter? Cadê os terroristas? É esse Vasco que vocês vão ter durante os próximos 3 anos. Porque sonhar em outros jogadores, jogador europeu, é a mesma coisa de falar em ET no Vasco. Jogador europeu no Vasco é falar de ET. Não pode, você vai destruir o time. Destruir o quê, cara? Destruir o quê, cara pálida? O que tem mais para destruir? Então o torcedor vascaíno se acostumou a viver de migalhas. É ganhar do Botafogo, é ganhar do esporte e comemorar como se fosse um título. De ganhar, empatar com o Atlético Goianiense e já começar a sonhar com pré-libertadores. Olha só o que acontece. O torcedor vascaíno se acostumou a torcer para os outros times perderem. Quando o Vasco, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que eu acho que eu não comentei com ninguém. Quando o Vasco estava lá com aquela época do ramonismo, lá na tabela, lá em cima, e a gente torcendo para os times grandes tropeçarem, os times grandes, ó, como se a gente fosse uma portuguesa. Olha o que fazem com a gente, né? A gente torcendo para os times que estavam lá brigando pelo G4 tropeçarem, para o Vasco se manter na liderança. E chegou um momento que eu fiquei pensando, gente, eu tô torcendo aqui para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Flamengo, perder para o Ceará, para o Fortaleza, para o Goiás, para o Curitiba, para a gente se manter aqui no G4. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque lá na frente, de repente eu vou estar torcendo para esses times perderem, que eu estou torcendo para eles ganharem agora. E não deu outra.
Não deu outra. No começo do campeonato eu torci para esses times ganharem. E agora eu estou torcendo, minha vida, o meu campeonato é torcer para o Goiás, para o Atlético Goianiense, para o Fortaleza, para o Ceará, para esses times perderem. Isso que, tem uma coisa que acontece no Vasco que é o seguinte: a contratação do Vanderlei Luxemburgo explica o que é o Vasco hoje. O que eu vou falar aqui não é que eu sou contra a contratação do Vanderlei Luxemburgo, muito pelo contrário, ele é a tampa da panela. Ele é o cara para esse time do Vasco. A gente contrata o Vanderlei Luxemburgo porque ele vive o ápice, o auge da carreira dele? Não. O Vanderlei viveu o ápice, o auge da carreira dele lá no Palmeiras, no Cruzeiro, quando ele foi campeão de tudo, né? Ele não vive o auge da carreira dele. Isso é fato. É um profissional do caramba, mas não vive o auge. A gente não contratou porque ele vive o auge da carreira dele. A gente contratou o Vanderlei Luxemburgo pelo mesmo motivo que o Palmeiras, porque a gente tem um elenco do caramba e a gente quer o Vanderlei Luxemburgo para fazer o Vasco ser campeão? Não. A gente não contratou o Vanderlei Luxemburgo para fazer do Vasco um time campeão. A contratação do Vanderlei Luxemburgo explica o que a gente virou. A gente contratou o Vanderlei Luxemburgo porque ele consegue tirar leite de pedra. Ele consegue fazer ou extrair o melhor, ou o que a gente às vezes acha impossível de jogadores ruins. Essa é a realidade da contratação do Vanderlei Luxemburgo, que faz de nós um time pequeno, medíocre. Contratamos o Vanderlei Luxemburgo porque ele faz jogadores ruins jogar futebol. Só que tudo tem um limite. Não é sempre que ele vai conseguir, né? Não é sempre que ele vai dar conta. Então é muito difícil. A gente vai viver de migalhas. A gente vai viver sonhando com sair da zona de rebaixamento, sonhando com Sul-Americana, sonhando, mas sonhando muito alto, se conquistar uma pré-Libertadores. Olha o que virou o Vasco da Gama hoje. Isso é o Vasco. Isso, e a gente fala, cadê? O que vai mudar? O que vai vir de novo? Qual é o projeto para que o Vasco não seja mais esse time medíocre? Para que a gente não perca o nosso final de semana como a gente perdeu hoje. Por causa do cabaço do jogador Henrique. Qual que é o projeto que tem para mudar essa realidade? Nenhum. Parece que tudo que estava com o Campelo vai permanecer com o Salgado. Nada vai mudar. Absolutamente nada. Então é isso. Acho que vai além de vir aqui e fazer uma crítica do jogo. Eu acho que é uma reflexão do que viramos. O que virou o Vasco da Gama? A contratação do Luxemburgo explica o que virou o Vasco da Gama. Um time pequeno. Um time pequeno. A gente vive de história, a gente vive do que a gente conquistou. A gente não vive de novas conquistas. A gente sequer briga por alguma coisa decente. Que a nossa briga todo ano é para não cair. Entra ano, sai ano, entra gestão e sai gestão. O time é esse time medíocre. Porque se vem um jogador... Aí tem um cara que fez um comentário. Mas vocês idolatraram o Juninho. Não, cara. Não idolatrei o Juninho, não. Falamos que ele é um bom jogador porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Qualquer jogador que jogue mais ou menos, o Benítez que estava encostado lá no Independente, que não estava jogando, não estava rendendo, vem aqui, ele é astro, cara. Ele é top. E ninguém quis comprar. Mas pro Vasco ele é rei. Porque o time é fraco. O time é ruim. Né? Aí você vai avaliar. Eu não quero fazer uma avaliação porque o time jogou com um a menos o jogo todinho. Correu pra caramba. Ainda teve assim, mais volume. Parece que o Curitiba que se acovardou e jogou atrás. Não, mas se pega é porque é o Curitiba, a lanterna do campeonato. Por isso que a gente ainda conseguiu correr e jogar. Porque se perde um jogador, o Henrique, jogando contra o Santos, jogando contra o Internacional, jogando contra o Palmeiras, no início do primeiro tempo, a porrada é grande. A goleada é certa, porque nos tornamos um time pequeno e medíocre. E fica meia dúzia de babaca brigando na internet, discutindo. Sim. E a realidade é essa. Você acha, você que vem aqui me xingar, que isso aí vai mudar? Você acha que nos próximos 3 anos o Vasco vai brigar por título? Você acha que está pavimentando alguma coisa para o futuro? Essa pavimentação... ela parece que nunca vai acabar.
nunca vai acabar e a gente vai continuar devendo 600, 700 milhões, bloqueios na justiça, times horríveis dentro de campo e uma disputa idiota, uma disputa imbecil pelo trono. Isso é que tornou, isso é que virou o Vasco. E eu não tenho aí, sinceramente, perspectiva de que isso vá mudar, né? Agora a gente vai encarar o Bragantino sem o Bruno Gomes, né? Sem o cabaço do Henrique, porque aí entra o Inconha do Neto Borges, que não joga nada. Arriscado a gente perder para o Bragantino e voltar para lá, para a zona de rebaixamento, voltar para o pesadelo de brigar para não cair, né? Isso aí que é o Vasco. Então eu não vou me prorrogar, só entrei para fazer esse desabafo de entender que o torcedor vascaíno hoje aprendeu ou está se conformando de viver com a migalha do time que dão pra gente torcer, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e ao cabaço do Henrique eu quero desejar saudações vascaínas.